Boa noite a todos. Dumont, dia 6 de novembro de 2025. Boa noite a todos os cidadãos e cidadãs de Dumont, autoridades presentes, representantes da sociedade civil e servidores municipais do Poder Legislativo e Executivo. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz. O excelentíssimo vice-prefeito, Nazareno Fábio Neto. O senhor Carlos Henrique Eng, o Cacá, assessor contábil do Poder Executivo. E o senhor Rafael Nogueira Lopes, responsável pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal. Declaro aberta a audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei número 40 de 2025, que estima a receita fixa e despesa para o exercício financeiro de 2026, Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2026. O objetivo dessa audiência é cumprir nosso dever de transparência e garantir a participação popular no planejamento de médio prazo do nosso município, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e a nossa lei orgânica. Essa audiência, em momento mais importante da participação popular do orçamento, se é para o PPA, que discutimos no mês passado, foi um mapa de 4 anos, e a LDO foi a rota escolhida para o próximo ano. A LOA é o diário a bordo financeiro. Essa lei que autoriza cada centavo que a Prefeitura poderá arrecadar, gastar em 2026. Hoje, vamos conhecer detalhadamente sobre o orçamento e esse momento para a comunidade entender, questionar e contribuir com o planejamento financeiro de Dumont. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal para fazer o uso da palavra. Convido o vice-prefeito Fábio para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, aos munícipes aqui presentes, senhores vereadores, a nossa secretária Leilane, o Ricardo, a todos que estão nos acompanhando pela internet, funcionários da Câmara Municipal. Bom, hoje vamos explanar mais um pouquinho aqui, né, daquilo que nós já estamos falando com os vereadores, vamos estar mostrando aqui para a cidade também alguma das perspectivas e, infelizmente, a realidade que nós estamos encontrando atualmente no município. Então, tenham todos uma boa apresentação e estaremos à disposição também para aqueles que queiram tirar as suas dúvidas. Para nos guiar por esse importante documento, convido agora o representante do Poder Executivo, o senhor Carlos Henrique Eng, que fará a apresentação técnica da LOA 2026. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, né, de estar colaborando nesse importante processo de planejamento no município aqui de Dumont. E uma boa noite também a demais autoridades presentes e quem nos acompanha presencialmente ou online. Só lembrando aqui, com relação à audiência pública que está sendo realizada, para cumprimento do artigo 48 da LRF, que trata da transparência, e do seu parágrafo 1º, que trata da participação popular. Lembramos também que, no processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, foram observados todo o processo de planejamento envolvendo o PPA, LDO, a LOA, os programas e ações constantes no PPA, as diretrizes impostas pela Lei de Diretrizes, né, pela LDO, e a conexão entre o PPA, LDO e LOA,
ou seja, a compatibilidade entre as peças. E, por fim, a consolidação da LOA, contendo a estimativa da receita e a despesa fixada total para o exercício 2026. Então, nesse processo, nós cumprimos o artigo 165 da Constituição, no seu inciso 3º, os orçamentos anuais. Seria a síntese do planejamento. O PPA 2026 a 29, já aprovado pela Lei Municipal 1976, de 2025, e da Lei de Diretriz Orçamentária 1981, de 2025. Quanto à receita total estimada agora, estima-se que para o exercício 2026 a arrecadação total alcance R$ 68.300.000. Dentre essas receitas, as principais estariam entre os impostos, taxas e contribuições, na ordem de 14 milhões, transferência do FPM, 19 milhões, cota extraordinária de FPM, 1.600.000, ITR, 380 mil, transferências do SUS, 2.070.000, transferência da educação, 1.500.000, ICMS, 16 milhões, o IPVA, 4.200.000, o IPI, 115 mil, e a transferência do recurso do Fundeb, 12.700.000, contando com a dedução das receitas em destaque, na ordem de R$ 8.099.000. Quanto à despesa total fixada, nesse momento, a Prefeitura, dos 68.300.000, ficará com a cota de 66 milhões, e a Câmara, para custear suas despesas, 2.300.000. Neste momento, eu passo a palavra para o Rafael, contador da Câmara Municipal, fazer as observações afetas ao orçamento da Câmara. Boa noite a todos que estão aqui na mesa comigo, e a todas as autoridades presentes e os munícipes presentes. Bom, o orçamento da Câmara ele é bem mais simples do que o da Prefeitura. Nós temos apenas 5 ações. Uma que são obras de conservação do prédio da Câmara, onde destinamos 325 mil. Outra que é ampliação da ação legislativa, que são os materiais permanentes, que estimamos 95 mil. A outra é a manutenção das atividades legislativas, que é todos os gastos com vereadores. Dentro deles, nós temos as fichas de vencimentos e vantagens fixas, que são os subsídios, 445 mil. Obrigações patronais, 71 mil. Material de consumo, R$ 1.000. Passagens e despesas com locomoção, R$ 40 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 1.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.000. Outra ação é a ação de despesas diversas administrativas do Legislativo, onde temos vencimentos e vantagens, 480 mil, obrigações patronais, 95 mil, material de consumo, 30 mil, passagens e despesas com locomoção, 20 mil, serviços de consultoria, R$ 1.000, outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 130 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 440 mil. A última ação é inativos e pensionistas do Legislativo, onde temos R$ 125 mil estimados, totalizando o orçamento da Câmara em R$ 2.300.000. Aqui eu coloquei só alguns pontos que o orçamento da Câmara tem que respeitar e ficar atento, que são os limites à despesa legislativa, previsto no artigo 29A da Constituição Federal, que prevê 7% da receita tributária ampliada, que é o FPM, o ICMS, o ITCMD, IPVA, ITR e algumas taxas. Outro limite que temos que observar é o limite para gastos com folha de pagamento, previsto no artigo 29A da Constituição Federal, que prevê que a Câmara pode gastar no máximo do seu orçamento 70% com folha de pagamento. Outro limite que tem que ser bem observado é o do subsídio do vereador, que ele não pode ultrapassar 20% do subsídio do deputado estadual, previsto no artigo 29
inciso 6º da Constituição Federal. E vale lembrar que o orçamento nosso ele foi elaborado em cima do PAC, que é o nosso plano de contratações. Muito obrigado. Bom, diante do exposto, alguém tem alguma pergunta para estar agregando, alguma dúvida? Ninguém? Cacá, então fica à vontade. Então, dando sequência aí na apresentação das estimativas da Receita, como já dito, né? E agora nós vamos abordar a distribuição por função de governo, ou seja, dos 68.300.000, quantos estão distribuídos por função de governo. Então, na função legislativa, temos 2.300.000, na função da administração, 5.700.000, na segurança pública, 2.095.000, na assistência social, 1.900.000, na saúde, 13.700.000, na educação, 25 milhões, na cultura, 968.000, urbanismo, 6.131.000, na habitação, 6.636.000, no saneamento, 3.342.000, no transporte, 443.000, desporto e lazer, 413.000, encargos especiais, 6.043.000, e reserva de contingência, 350.000. Dessas funções, as despesas estão sucintas nesses elementos da despesa apresentado. Para aposentadorias e reservas e remunerações, 866.000, nas pensões, 412.000, vencimentos e vantagens fixas, 23.337.000, nas obrigações patronais, 5.842.000, encargos sobre a dívida por contrato, 1.700.000, material de consumo, 7.137.000, premiações culturais e artísticas, R$29.000, passagem e despesas de locomoção, R$186.000, outras despesas pessoal decorrente de terceirização, 3.305.000, serviços de consultoria, 176.000, outros serviços terceiro pessoa física, 938.000, outros serviços pessoas jurídica, 13.019.000, serviço de tecnologia da informação, R$503.000, subvenções sociais, R$10.000, 46, auxílio alimentação, 5.454.000, obrigações tributárias e contributivas, R$660.000, outros auxílio pessoa física, R$42.000, auxílio transportes, R$507.000, obras e instalações, R$625.000, equipamentos e materiais permanentes, R$549.000, rateio pela participação em consórcio público, R$80.000, principal da dívida contratual resgatada, R$1.800.000, sentenças judiciais, R$730.000, despesa de exercícios anteriores, R$10.000, indenizações e restituições, R$30.000, e a reserva de contingência, totalizando aí os 350.000. Quanto à questão do gasto com pessoal previsto, né, para 2026, nós temos estimado uma receita corrente líquida de 67.599.000. Para o Poder Legislativo, estima-se que, se tudo se materializar, o percentual aplicado com folha de pagamento fica em torno de 1,80%. Das despesas do Executivo, dos 67 milhões previstos da RCL, estima-se a aplicação de 47% e 78%, né? 47% e 78% dessa receita corrente líquida.
Agora, com base na estimativa de aplicação da saúde, a base de cálculo da receita, que computa para os 15%, é de 50.855.000, e a despesa total está fixada em 13.779.000, sendo a fonte 1, 11.301.000, fonte 2, 351.000, fonte 5, 2.127.000, representando uma aplicação com recursos próprios na ordem de 22,22%. Com relação à aplicação do ensino, a receita base de cálculo para a aplicação dos 25% é de 52.455 e a despesa total do ensino, 25.954.200, sendo fonte 1, 11.164, fonte 2, 13.253, lembrando que dentro dessa fonte 2 encontra-se o recurso do Fundeb, e a fonte 5, 1.536. Então, a aplicação estimada na ordem de 32,90% das receitas próprias aí. E o Fundeb, mais seus rendimentos, 12.840.000, distribuído 73% para profissionais do magistério, e os restantes dos 30% representam 26,59% da aplicação do Fundeb. Só uma observação que o Fundeb é todo destinado para a folha de pagamento no âmbito municipal. Quanto à abordagem, entendemos necessários esclarecimentos aqui, é sobre os encargos especiais do município. Então, para a amortização de parcelamentos do INSS, R$ 155.000 para 2026. Registro com inativos e pensionistas, R$ 1.153.000. Encargos da operação de crédito, R$ 1.700.000. Amortização de parcelamentos da operação de crédito, R$ 1.645.000. Contribuição mensal do PASEP, que é 1% sobre a receita base de cálculo, R$ 660.000. E amortização de sentenças judiciais, R$ 730.000 no exercício de 26. Senhor presidente, de minha parte, é o que tinha a apresentar, e devolvo a palavra, né, se restou alguma dúvida a ser esclarecida, alguma sugestão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre... Fica à vontade. Senhor presidente, apenas a título de esclarecimento, estive vendo a apresentação, o nosso orçamento municipal é em torno de 68 milhões, correto? Vamos supor que aconteça alguma coisa de diferente e o município não atinja, não consiga esse total planejado de 68 milhões e 300 mil. O que acontece? Perfeito, excelente pergunta, viu? É uma dúvida recorrente nos municípios por aí. E, na verdade, quando nós tramitamos o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá tem um dispositivo que trata sobre a limitação de empenho. Ou seja, deixar de fazer investimentos, reduzir alguma despesa que caiba, né, para assegurar a continuidade do serviço público sempre e atender o interesse público acima de tudo, né? Então, isso daí está delineado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 26. Obrigado. Cacá, é o que está acontecendo hoje, né, no 2025, né? A gente teve uma previsão de 65 milhões e a gente não conseguiu, acho que não vai conseguir atingir, né? Ainda que a previsão seja alcançada de alguma forma, mas vai depender muito do esforço, né, de emendas impositivas que já vem acontecendo, isso daí vem nos ajudando, mas o problema maior nosso é focar nos recursos próprios, né, que de fato temos bastante compromissos, já que não demanda atos para falar fiz, não fiz, estão aí, precisam ser enfrentados, né? Ô, Cacá, só lembrando aí, pessoal, a emenda impositiva que o Cacá está falando, aí vem a articulação política dos nossos vereadores, do prefeito, do vice, que estão em busca de recursos para Dumont.
Porque hoje, se fosse contar só com essa previsão, porque o que nós estamos passando aqui é uma previsão orçamentária, não é isso, Cacá? Aquilo que está previsto o município receber. Pode ser que não venha a receber. Hoje, no ano de 2025, se a gente conseguir receber, ou seja, alcançar esses 65 milhões, que em 2024 foi previsto para 2025, vai ser graças às emendas parlamentares. Ou seja, verbas que deputados estão mandando para Dumão, graças ao empenho dos vereadores e do prefeito e do vice. Mais alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Décio. Queria pedir para o Cacá explicar para mim e para os vereadores a respeito aquela demanda que a cidade precisa. Por exemplo, se a gente conseguir uma emenda como deputado, a gente precisa, para colocar no orçamento do próximo ano, aquela ideia de desapropriar uma área para dar destinação aos resíduos sólidos. Seria através das emendas, teria que constar já nesse orçamento? Décio, quando nós falamos em alguma emenda que vai ser pleiteada, o princípio da prudência sugere que a gente faça o quê? A receita, na dúvida, não conte com ela, e a despesa, por mais ainda, considere o pior cenário, só que dentro de um patamar de equilíbrio. Se nós consignarmos uma receita hoje, de uma emenda, por exemplo, eu preciso saber a fonte de recurso dela, o código de aplicação e a destinação, porque toda emenda hoje tem que ter o plano de trabalho já pré-definido. Mas nada impede, vamos supor que comece o exercício, tenha êxito nesse pleito, nós vamos fazer o seguinte, vai arrecadar esse recurso, nós vamos criar um crédito especial, mediante o projeto de lei junto à Câmara Municipal, para viabilizar o investimento. Obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma uma dúvida? Não? Bom, Cacá, a sua parte Da encerrou? minha parte está finalizado. Bom, se ninguém tem mais nada de dúvida, eu vou estar encerrando por aqui também. Agradeço aos expositores pela apresentação detalhada e a todos os presentes pela participação, perguntas e contribuições valiosas. Todas as sugestões de questionamento feito hoje são registrados em atas considerados por esta Casa Legislativa durante a análise do projeto. Informo que, a partir de agora, o projeto de lei da LOA 2026 seguirá para a análise da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme o regimento interno. Os vereadores têm o prazo de 10 dias para apresentar emendas do projeto. Após os pareceres, o projeto será discutido e votado em plenário por todos os vereadores, para que seja devolvido ao Executivo para sanção antes do final da sessão legislativa. Reafirmo o compromisso dessa Câmara com a transparência e o diálogo. Havendo cumprindo sua finalidade, declaro encerrada a audiência pública. Tenha todos uma boa noite.